Seja bem-vindo, líder visionário. Hoje é o primeiro episódio do podcast Os Códigos do Empreendedor, onde aqui nós vamos falar sobre histórias inspiradoras, insights valiosos para estender a você, empreendedor, a possibilidade de se conectar direto com a fonte, direto com a linha de frente do mundo dos negócios. Eu me chamo Fabian Bormida, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos. Hoje sou o diretor do Instituto Caminhos do Êxito, uma empresa voltada para melhorar o resultado das empresas e pessoas a partir da melhoria de performance. Junto comigo hoje está a minha sócia, quero que você se apresente aí. Muito bem, eu sou a Tatiane Bormida, agora eu falava um pouco com o nosso convidado, Tatiane Machado Bormida, muitas pessoas me conhecem por Tatiane Machado, eu estou nessa transição, construímos muitas coisas juntos, uma família que acompanha não sabe o quanto a gente valoriza esse negócio de trabalhar aspectos familiares para a gente encontrar equilíbrio nos nossos negócios, porque uma pessoa satisfeita não causa mal para ninguém, a gente brinca disso, né? E eu, juntamente com o Fabian, através da nossa viagem para Santiago de Compostela, criamos o Instituto Caminhos do Êxito com esse propósito de gerar desenvolvimento na essência, fazer com que as pessoas se conectem aos seus propósitos para então encontrar motivos fortes para fazer bem feito aquilo que elas foram chamadas para fazer, para entregar os seus dons em prol de ajudar outras pessoas. E o podcast em si, eu estava compartilhando isso também com o nosso convidado especial. Ele é um projeto que antes começou em lives na época da pandemia e eu vi alguns clientes e amigos falar, poxa, mas tá ruim, tá difícil, e era um momento bastante desafiador. E eu em casa um dia pensando assim, cara, preciso fazer alguma coisa dentro da minha casa, já que a gente não podia ter conexão com pessoas presencialmente. E aí a gente começou uma série de lives chamada Os Códigos do Empreendedor no Instagram, onde eu em casa e o convidado na sua casa. Mas a vontade sempre foi de poder olhar o olho no olho, e a gente é fruto disso e ama fazer isso, né? Em treinamento, você poder olhar as pessoas nos olhos. E depois de muito tempo, hoje a gente está dando um start e a Tatiane vai apresentar o nosso grande... Aliás, quem é esse cara, hein? Puxa vida, inclusive antes de falar sobre essa pessoa magnífica, eu também quero ressaltar um parceiro, um grande parceiro que nós temos, que é o Estúdio Companhia do Rei, da Casa de Cultura Samba do Rei, aqui da nossa cidade, tem ajudado pessoas a levar a sua palavra, levar a sua mensagem a muitos cantos com grande qualidade. E a pessoa que nós escolhemos por falta de opção, porque a gente estava procurando uma pessoa grandiosa para estar aqui, daí eu olhei para as opções que eu tinha, daí eu pensei, eu acho que essa aqui é a minha opção grandiosa. Por esses motivos que nós chegamos a você. Temos honra de saber que é um líder influente, uma pessoa que já transformou muitas vidas, tanto a partir da carreira que tu escolheu, de bancário, formado em economia, uma pessoa que conhece muito da nossa região, ajudou muito a nossa região, um grande líder, um grande empreendedor. E atualmente é diretor executivo da Associação Comercial de Pelotas, também já presidiu a Associação Comercial, ou seja, tem uma trajetória ímpar, né, numa entidade tão forte como a Associação Comercial de Pelotas, e é por isso que nós pensamos nesse nome. Já que estamos falando de códigos do empreendedor, cara, a gente tem que trazer o cara aqui, esse cara que, né, deu um tom diferente. A gente não está desmerecendo nenhum outro presidente, mas ele vai contar um pouco dessa trajetória, do quanto a trajetória dele também deu transformação num ambiente tão importante que é o ambiente empresarial. Então, com muito carinho, o nosso primeiro convidado do podcast Os Códigos do Empreendedor é Mauro Bon. Poxa, depois de toda essa apresentação, a responsabilidade duplicou, né? Ficou bem mais forte. Mas eu estou muito honrado de estar aqui, muito feliz. Agradeço enormemente o contato do Fabian, teu, Tatiane, e dizer que eu jamais pensei, né, que quando o Fabian me fez o contato para a gente desenvolver essa oportunidade juntos, participar de um momento grande como esse, um momento pensado, estudado por vocês, estrategicamente colocado, né? Nós estamos aqui no Samba do Rei, que é um ambiente espetacular, um ambiente espetacular de
também de empreendedores que usam da sua capacidade de empreender para permitir que as pessoas aprimorem sua arte. Né? Todos nós, às vezes, sempre tivemos uma expectativa de tocar um instrumento, saber alguma coisa, né? Eu confesso a vocês que eu tenho só expectativa até hoje e continuo com a expectativa porque eu não sei tocar nada. Mas gostaria de sabê-lo. Então, bora lá, né? Nunca é tarde para começar, né? Mas eu estou muito honrado com o convite, muito obrigado. E pelas palavras de carinho de vocês. Eu sou um cidadão da Zona Sul, um cidadão nascido na fronteira, né? Um rio-grandense, pelotense de coração. Que legal. E amo essa cidade. Né? Tenho 3 filhos que nasceram nesta cidade. Enfim, eu diria que a minha vida ela está em Pelotas desde sempre. Eu só não tive o privilégio, né, de ter nascido nesta cidade. Mas o coração está aqui. O coração está aqui. Enfim, a família está aqui. Sim. A minha esposa também não é pelotense de nascimento, mas é pelotense de coração também. Então é uma alegria grande dividir este momento com vocês e muito obrigado. Esse é o nosso caso também, nós não somos, né, nascidos em Pelotas, mas aqui estamos, eu estou desde 2007 e adotei essa cidade também como a cidade do coração, né, uma missão, vir para cá e fazer todo um trabalho de autodesenvolvimento com empresas e empresários, então me sinto honrado também de viver e fazer parte dessa cidade, de consumir aqui, de fazer conexões aqui, né, Mauro? Mas eu queria te perguntar, voltando um pouco para trás, onde que começa a trajetória do Mauro com o empreendedorismo? Assim? Eu diria que essa trajetória, né, se eu for falar bem para trás mesmo, né, começa com a sobrevivência. Eu diria que eu acho que a minha história nesse sentido é igual de muita gente. Muita gente começou a empreender, a fazer algo por sobrevivência. Você chega um momento na história da vida que você tem que fazer escolhas. Né? Então, eu saí de casa muito jovem. Eu vim para esta cidade com 16 anos. Eu, Papai do Céu, a cara e a coragem. Né? A gente nem precisa muito mais disso, né? Dentro do Papai do Céu, eu diria que já é um caminho bem grande. Eu vou aproveitar esse gancho para dizer o seguinte. Lá, aos 16 anos, o que tinha dentro do Mauro, e a gente vai revelando esses códigos. É isso, a gente tem que entender o que tem por detrás, né, da tomada de decisão. O que te fez tomar uma decisão tão desafiadora que é sair da tua parentela e enfrentar um mundão desconhecido? É um sonho de ter uma vida melhor. Né? E o sonho que alimentava assim, a palavra-chave daquele momento era se formar na universidade. Legal. Tá? E na cidade que eu morava, o Rio Grande, até hoje não tem universidade. Então, e eu não tinha uma família que pudesse me manter distante, coisa e tal. Eu não tinha essas condições. Então, eu tinha apoio. Todo mundo sempre tem apoio de alguém. Né? Aparecem os anjos, né? Tem um irmão que me ajudou, todas as limitações que ele também tinha, mas ele me ajudou. Tem uma Dinda que me ajudou, de alguma forma me ajudaram. Né? Pessoas que eu conheci na pensão que eu morava me ajudaram também. Então, é assim. Mas eu precisava trabalhar. E eu vim trabalhar. Comecei, e aí 16 anos, 2 anos depois, 3 anos depois eu fui para o Exército, né? E eu não tinha nada, na realidade eu sobrei no Exército, não era para eu servir, porque eu era do interior, e em função do êxito rural, naquela época, anos 70, só tinha muito mais gente todo ano para servir do que a quantidade de vaga. Então eu sobrei. Só que eu já tinha até saído de onde eu trabalhava, tinha pedido demissão, tinha saído tudo, porque eu tinha um sonho de servir. Olha só. E aí eu entrei em pânico. Gente, quanto código, né? Quando a gente toma uma decisão, o negócio tem que andar. Eu entrei em pânico. Eu fui visitar o meu irmão, que trabalhava numa consultora, e eu cheguei lá perto dele, fui falar com ele, disse, aconteceu isso, agora eu não tenho nem emprego, nem nada, não tenho nada, e eu me sobraram, e eu não consegui falar com ele. Eu cheguei perto dele e comecei a chorar, óbvio. Tinha 18 anos. E aí tá, e foi dar tudo certo, Papai do Céu sempre ajuda, eu voltei lá, falei com uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, serei eternamente grato a essa pessoa.
Só para minha esposa, sabe esse nome. Vou falar para vocês, não sei que fim essa pessoa levou, não sei se ela ainda está viva. Capitão Clóvis Púrpura Bandeira. Cheguei para ele, sentei na frente dele, chorei e falei para ele, eu quero servir. E eu tinha sobrado do NPR, porque eu já tinha o 2º grau. E lá, quem tinha 2º grau ia para o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Sim. E eu sobrei. E ele disse, mas tudo bem, mas tu quer servir como soldado? Eu falei, eu não sabia nem a diferença. Eu quero só servir. E aí eu servi. Aí eu fiquei meu primeiro ano, entrei, eu não conhecia nada de nada, eu não sabia literalmente nada. Olha, 0 era uma nota boa para mim. Tá? E como aí todo bom colono do interiorzão, bem do interior, assim, sem nada. E aí eu fui servir, e aí quando eu tinha uns meses, me convidaram se eu queria fazer o curso de cabo, eu fiz o curso de cabo. Isso aí. Me classifiquei bem, graças a Deus. Aí quando eu estava quase sendo, final do curso, terminou, um sargento me chamou e disse a mim assim, bom, meu nome de guerra era bom. Eu era soldado bom. Agora você é ótimo. E aí ele disse para mim assim, o que você quer? Eu falei, olha, sargento, eu tenho um sonho, eu me formar na faculdade. E ele me olhou e disse, então não aceita as divisas que vão te dar. Porque se tu aceitar, tu vai ter que ir embora no final do ano. Entendi. Que loucura. E esse cara ficou meu amigo depois, né? Terminou que eu fui no casamento dele e tudo mais. E aí eu não aceitei. Terminou lá, o coronel me chamou lá e não agradeci, não aceitei. Aí no ano seguinte aí eu fiquei no exército, aí fui fazer o curso de sargento e aí um ano depois eu era sargento do exército. Eu saí sargento em dezembro, em janeiro eu passei no vestibular para a universidade. Que coisa, né? E me formei, 5 anos depois. Se a gente pudesse resumir até aqui, o que eu acho que é interessante, primeiro, todo empreendedor vai se colocar diante de perrengue, de desafio, e quando você tem dentro do teu coração uma decisão tomada, independentemente do perrengue, a gente vai até a coisa acontecer, né? Ali teria todos os motivos para desistir. Não, eu sentei na frente do cara, eu fui além do que a maioria iria. É aí que a porta se abriu, depois você se subordinou, você aceitou os comandos, né? Quer dizer, a humildade para a gente poder evoluir também no processo. Quer dizer, tem tanta coisa aqui intrínseca na fala do Mauro, para a gente poder aprender na nossa realidade. E é sempre o que eu quero que você leve desse podcast o que você pode fazer ouvindo o que você ouve aqui na tua realidade a partir do momento que você escutou. A grande sacada é essa. O que a gente pode tirar da nossa conversa de forma prática para que de fato possa ser aplicado na realidade. E eu quero aproveitar uma coisa que eu tenho certeza que contribuiu muito para que ter te trazido até aqui, que é a gratidão. Não importa o que aconteça, cada coisa nos ensina algo. Se a gente conseguir ser grato pelas coisas e pelas pessoas, então vai ter valido a pena. É isso aí, gente. Daí para frente, aí eu consegui entrar na universidade. Lembra que eu sou economista? E naquela oportunidade, é uma encruzilhada que hoje, graças a Deus, o país melhorou bastante. Mas nos anos 70 e 80, você só tinha faculdade da parte administrativa em Pelotas só na Universidade Católica, privada. A Universidade Federal não tinha nenhum curso desse, contabilidade, administração e economia. Então eu tinha duas situações, ou eu conseguia dinheiro para pagar, ou eu não conseguia. Porque eu não conseguia fazer economia na Universidade Federal, não existia. Hoje tem na FURG, tem na UFPEL, mas não existia. Então, assim, eram limitações de cada um. E eu acho que eu nunca vi isso como problema, entendeu? Eu vi isso, pessoal, isso é uma coisa que vai mudar. Com o tempo mudou, o mundo está aí hoje bem melhor, graças a Deus, principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo, né? Mas o que eu aprendi com tudo isso é entender assim, o que você quer? Isso é um grande desafio, porque saber o que você quer não é uma coisa simples. Até porque você, ao longo da caminhada, nós mudamos de ideia. Nós mudamos de ideia, às vezes nós temos certeza que queremos A, quando a gente tem o A, não é o A bem, não era bem isso que eu queria. Todo mundo já teve essa. No mundo dos negócios não é diferente. Com certeza. Não é diferente. Né? Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Passado 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso não está dando tão certo. Como é que eu faço? Eu desisto? Eu começo do zero ou eu me adapto? Exato. Parte de onde...
Eu vou trazer um aprendizado aqui que eu tive na minha vida. Fui músico por 12 anos. Eu fui estudar música com um cara chamado professor Oscar dos Reis, um exímio acordeonista. E eu vim de um outro professor que me viciou. Eu errava e voltava a tocar desde o início. Quando eu cheguei nas aulas com o Oscar, ele disse assim, eu percebi que você volta ao início quando você erra, por que você não segue de onde você parou? E aquilo foi um grande código para a minha vida, né? Porque é o que tu está querendo dizer aqui, quer dizer, muitas vezes a gente dá um peso gigantesco para as coisas que não são boas e muitas vezes paramos ou desistimos ou voltamos ao início, quando a gente tem que seguir e aprender com os erros, né? Todo profissional efetivamente competente, ele é um crítico de si mesmo. Eu quero melhorar sempre. Se eu fizer uma coisa que não saiu como eu queria, eu mesmo fico chateado. Não precisa você falar. Claro. O profissional bom, ele se chateia, ele se magoa, porque ele acha que ele pode fazer melhor. Uhum. Entendeu? Isso com o tempo também a gente aprende a não ser tão rígido consigo mesmo. Sim. A valorizar os pontos bons que a gente tem. Claro. Mas isso vem com o tempo. Quando você é jovem, a gente é meio 8 ou 80 com tudo ao seu redor, inclusive com a gente mesmo. Exato. Então, assim, olha, eu posso tudo, daqui a pouco eu estou achando que eu não posso nada. Uhum. Não, eu posso muita coisa. E eu tenho que agradecer ao Papai do Céu por poder muita coisa, e não, não reclamar das coisas que eu não posso. Exato. Tem uma coisa na tua fala que é importante que a gente saliente. Tem gente que espera sentado saber o que quer fazer. E a gente encontra as respostas caminhando. Isso aí. Porque não tem como... Esse podcast provavelmente não vai sair exatamente do jeito que a gente queria. E o 10º vai sair muito melhor do que o primeiro. Porque a gente vai ajustando, vai entendendo o que é mais importante. Vai identificando como fazer esses ajustes. Mas a gente só consegue fazer fazendo. É isso aí. É isso aí. Acabou que eu me formei em economia. Um ano depois, aí eu fui convidado para ser consultor de empresa. Comecei aí com outro professor que me convidou, um professor experiente, né, professor Francisco Cruz. E aí convidou, comecei a trabalhar com ele. Acabou que uma empresa que eu entrei como consultor, eu virei gerente financeiro da empresa, certo? Aí eu dava aula na universidade de economia e era gerente na empresa, então isso é uma coisa que... Isso com que idade? Aí eu comecei a dar aula com 28 anos. Nossa, Que super jovem, cara. Eu já ia imaginando assim, ó, se aposentou e se tornou professor. Não, foi o contrário, foi antes. Eu comecei a dar aula com 28 anos, eu era, Fantástico. e aí eu comecei a fazer consultoria na empresa, certo? E aí depois, um pouco tempo depois, aí uma das empresas que a gente foi trabalhar, que me pediu, eu cuidava, nós era um grupo, ele cuidava da parte de produção, ele era administrador, outra colega cuidava da parte de pessoas e eu cuidava da parte financeira, tá? Né? E ainda não estava no banco ainda, certo? E aí aconteceu que eu acabei virando gerente dessa empresa e eu já dava aula na universidade, tá? Dava aula de economia na universidade. E aí eu virei gerente dessa empresa, fiquei um bom tempo, isso ajudou muito porque eu tinha teoria e prática de dia, teoria de noite. Uhum. Eu dava aula à noite, obviamente, eu trabalhava de dia. Então, esses cursos eram noturnos, na verdade, na Universidade Católica. E eu acabei ficando, gostando. 2 anos depois eu saí, aí sim eu fui para a Caixa Econômica Federal, né, concursado. Recomecei todo esse processo. Continuei dando aula na universidade. E que interessante virei, aqui... depois fui eleito depois coordenador de curso. Enquanto professor, é muito bacana a tua trajetória, porque não é só o cara da academia, né? Tu era um cara da academia, mas que vivia a experiência do negócio, né? Então, muitas coisas sim. Eita, isso é muito legal. E depois no banco, ainda entrou mais no mercado financeiro ainda, né? Que é bem diferente o mercado financeiro sobre o ângulo bancário sobre o mercado financeiro empresarial. É um pouco diferente. Algumas coisas são semelhantes, mas o dia a dia é bem diferente, né? E aí foi assim, uma coisa legal, uma coisa foi puxando a outra, que chegou a um ponto que eu estava com tanta coisa que eu tive que desistir de alguma. Tá? Então eu tive que fazer uma opção. Primeiro eu larguei a consultoria, aos 31 anos mais ou menos, eu larguei a consultoria, fiquei só na Caixa e na universidade. Aí eu orientei de
como a gente não pode parar, inquieto, eu inventei de fazer pós-graduação, fui para fazer engenharia de produção, foi uma outra coisa maluca, foi muito legal, foi muito aprendizado, foi um curso muito prático, muito bom. E aí eu fiquei um tempo até que chegou uma hora em que a minha carreira no banco cresceu, né? Eu deixei de ser o escriturário, eu virei supervisor, gerente geral, fui assessor da superintendência, fui ser gerente regional com provas que a gente foi fazendo, fui estudando, fui aprendendo, e chegou uma hora que eu tive que chegar para a universidade, uma das coisas eu não tinha como tocar mais, não havia mais como tocar. E eu optei, então, por ser executivo do banco. Legal. Aí, iniciou, nesse sou executivo do banco aí, quando eu tive que fazer essa escolha, ele durou mais 15 anos, só executivo. Aqui a gente já pode revelar um outro código para dizer o seguinte, que ao longo da nossa trajetória vão surgir inúmeras oportunidades e em alguns momentos a gente vai ter que tomar algumas decisões e é necessário abrir mão para seguir a caminhada, né? Porque do contrário eu vejo ainda hoje, Mauro, muito empreendedor que sofre porque quer dar conta de muita coisa, de tudo, e não consegue ao mesmo tempo cuidar de tudo. E o maior desafio muitas vezes é o desapego, dizer o seguinte, bom, o que eu preciso de fato abrir mão? Se a gente fosse te perguntar assim, era bom dar aula na universidade, era bom cuidar de tudo é maravilhoso, mas a sacada é o quanto a gente está disposto a abrir mão para poder seguir em algo que talvez tenha mais significado interno ou ao mesmo tempo é aquilo que é a nossa jornada e a nossa missão. Então, muitas vezes há essa necessidade de abrir mão. E a gente tem outra dificuldade também, eu acho que todos nós, seres humanos, existem algumas dificuldades que são mais difíceis de serem enfrentadas, né? Uma delas, e hoje eu compartilho um pouco essa experiência com alguns empresários, e alguns empresários que têm dificuldades, principalmente o pequeno empresário, né? Tem alguma dificuldade, coisa e tal. E aí, às vezes a gente fala, não, tem que achar uma pessoa que faça isso e isso. Aí a pessoa tem a tendência de dizer assim, mas fulano custa caro, ou Beltrano custa caro. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão. Eu falo assim, qual é o conceito de caro? Isso. Comparado ao quê? Comparado ao quê? Né? Eu até vou te dar um exemplo bem latente, que não tem nada a ver com o mundo dos negócios, mas tem. Umas 2 semanas atrás eu conversava com um colega, né, e falando de futebol, uma coisa que todo brasileiro gosta. E eu falei assim, alguém já parou para pensar o tamanho do negócio que o Grêmio fez em contratar o cara mais caro da história? Mas ele custava 2 milhões por mês, certo? Ele conseguiu 50 mil sócios. Sim. Ele foi embora, os sócios continuaram, a grande maioria está aí. Exato. Então, assim, o caro, ele é relativo. Ele é caro para quê? Claro que tem coisas que fogem, a tua capacidade orçamentária, tu tem que saber disso. Lógico. Senão a gente quebra. Mas, independente disso, é importante ter essa visão da relação benefício-custo das coisas. Eu posso ter uma pessoa que me cobra alguma coisa bem maior, mas ela me cobra X e me entrega 3X. E tem a outra que não me cobra nada, mas entrega meio X. E aí tu gasta teu tempo ainda. E ainda tem um valor intrínseco aí, que é o preço da dor que o cara está pagando por não ter a pessoa ali, né? E às vezes a gente não quantifica isso, quer dizer assim, cara, eu não ter a solução, não ter quem possa me trazer as respostas, isso custa muito caro. Às vezes a pessoa está pensando em economia, mas está pagando um preço enorme, não só no resultado, como na perspectiva da gestão das emoções, estresse e tudo mais, né? A nossa vida é feita de um desafio, né? E, na minha visão, esse desafio tem uma palavra, que é a palavra equilíbrio. O desafio de encontrar o equilíbrio na nossa vida é um exercício que eu acho que vai desde que a gente nasce até quando a gente vai embora. Qual é o equilíbrio entre trabalho e família? Entre estudar e aprender? Qual é o equilíbrio entre você saúde e doença? Isso. Então, parece fácil, mas não é fácil. Né? Você, às vezes, está dedicadíssimo ao trabalho. Aí, por algum motivo, a sua esposa ou seu filho demanda tempo. E você se sente, às vezes, até injustiçado ou pressionado, porque você está fazendo uma coisa aqui que é para todos e alguém aqui
não está olhando esse todo. Até porque nenhuma das pessoas ao nosso redor tem a obrigação de ter a mesma nossa visão. É verdade. Não sente o peso que a gente carrega nos ombros também. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, nada garante que a nossa visão seja 100% certa. Exato. Então, assim, ó, como é que eu encontro este equilíbrio na nossa vida? Como é que eu cresço como empreendedor, como negócio, mas também cresço como pessoa, como sociedade, como família? Isso. A palavrinha-chave, que para mim é uma palavrinha que sempre me trouxe bastante complicações, é o equilíbrio. Eu posso... Claro. Tem uma coisa importante sobre isso. Para avançar, a gente tem que bagunçar. Para arrumar, vai ter que mexer em alguma coisa. Me permita usar uma frase bem simples, é isso? Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Eu vou... É um ótimo resumo para dizer o seguinte... se você quer evoluir em alguma área, você vai ter que de alguma maneira descuidar de outra. Não tem como manter em equilíbrio. O ideal seria, mas é que é humanamente impossível. Então, você tem que identificar qual é o preço que você quer pagar. Eu trabalho uma frase... Escolhas. Qual é a escolha que você tem que fazer para ter aquilo que você diz que é importante para você? Eu tenho uma frase que eu digo que quem quer paz antes precisa ir à guerra. O problema é que às vezes a gente, por não querer ir para a guerra, nunca consegue ter a paz, né? Eu não estou falando sobre violência, mas é que muitas vezes a gente foge dos embates, né? E aí eu diria que a busca desse equilíbrio é um grande desafio. Ao mesmo tempo, eu sempre digo assim, nós precisamos estar conscientes dos movimentos. O maior problema do empresário é que ele está sendo absorvido pelas coisas, e ele acaba virando o bombeiro do próprio negócio. E ele não para, e não tem nenhum momento em que ele possa parar para oxigenar ideias. E aí o que acontece? Ele já está de filme queimado dentro da empresa e filme queimado dentro da empresa, e ele não sai dessa roda. Ao mesmo tempo, quando a pessoa toma consciência de que ela precisa fazer algo diferente, nessa hora começar a fazer concessões para estabelecer o equilíbrio. Por exemplo, patroa, olha só, eu vou precisar... nos próximos 30 dias ficar 1 hora a mais na empresa porque eu preciso me desenrolar de uma coisa lá. Isso. Veja, aí nesse momento há uma consciência de que vai ter um trabalho a mais para cumprir com aquela jornada. O problema é que as pessoas trabalham 1, 2 horas a mais e não tem prazo para acabar. Entende? Então a sacada é eu ter consciência de que eu vou ter que fazer algo a mais por um tempo para depois recobrar o equilíbrio. Né? E é muito ruim eu ter dinheiro. Mas é um exercício. É um exercício. Primeiro porque você planeja resolver algo em um prazo que você não tem certeza se vai cumprir. Exato. Primeiro lugar. Segundo lugar, quando você mexer em alguma coisa para resolver, você sabe o que tinha de problema antes de mexer. Quando você mexe, aparecerão outras tantas coisas que você não sabia que estavam lá. É isso aí. Tá? O negócio é e aí os habilidades. seus 30 dias de 1 hora a mais viram 90 dias de 2 ou 3 a mais. Sim. Mas esse é o pacote da vida. Claro. Exato. Então, empreender não é diminuir os problemas, é aumentar as habilidades. Tem que começar a fazer mais, melhor, em menos tempo, com o que tem em mãos. Tem que começar com o que tem em mãos. Eu acho que no mundo de hoje, gente, de certa forma, é exigido algo meio que sobre-humano dos pequenos empreendedores. Veja bem, vou pensar numa empresa média, tá? Uma empresa média tem praticamente, os proprietários, obviamente, 1, 2, 3 lá, e pelo menos, por baixo, tem de 3 a 5 executivos. Veja bem, se eu tenho 3 executivos ou 5 executivos, eu não tenho 5, faz tudo. Eu tenho um da área de vendas, um da área de administração, finanças, um outro da área de TI, um outro da área de produção, um financeiro, o outro da área de compras. Então, ou seja, eu tenho o quê? Eu contrato os jogadores e eu contrato um bom goleiro, contrato um bom meio-campo, contrato um bom atacante. E eu continuo administrando meu negócio olhando o quê? Como técnico do time. Mas a maioria não faz isso. Só que isso aí acontece nas médias empresas. Nas grandes, obviamente, nem se fala. Só que você é um pequeno empreendedor. Você tem 20, 30 empregados e você é o comprador, o financeiro, o especialista em RH, o especialista em custos, o especialista em vendas. E corre para cabecear. E mais ou menos isso. Então, de certa forma, isto até uns 30 anos atrás não era tão difícil de fazer.
Mas é que a concorrência aumentou demais, os negócios aumentaram. Eu vou um pouquinho além do que você está falando. A concorrência aumentou? Claro que sim. Mas tem uma outra coisa que aumentou muito, que criou uma ruptura em todos nós. E aí eu vou falar da geração de quem está entre 50 anos e pouco mais. Uhum. É a geração que mais sofreu mudança no mundo. Se é verdade que a chamada geração de ferro do primeiro século, Já tá indo. da primeira metade do século passado, é a geração que mais sofreu guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, sofreu mudança de mundo, de país, largou tudo, iniciou num outro mundo sem nada, com a roupa do corpo. Isso é uma verdade, certo? Minha avó. Meus avós, enfim, pessoas desse tipo assim, né? Meu avô já nasceu no Uruguai, mas meu bisavô já veio da França, com 30 e poucos anos. Então, são coisas assim. Olha, a geração que nasceu de 60, 70 para cá, é uma geração que nasceu com as mesmas situações das décadas de 20, 30 e 40, 100% analógica, certo? Que foi conhecer televisão nos anos 70, televisão a válvula, que você ligava às 6 para ver a novela das 8, certo? E ela teve que aprender a lidar com a TV a válvula, com o videocassete, com a eletrola. O videocassete era chique, né? Sim, era chique. Com o gravador. A televisão certo? tinha que esquentar Né? a válvula. Né? Com o carro que levantava o vidro com a manivela e com o botãozinho. Opa, aí entrou o chip, o microchip. Olha o que essa geração... Agora tem a Alexia. Agora tem a Alexia. Então, assim, olha a dificuldade, É muito o tamanho da mudança dessa geração. Né? Outro dia eu estava falando com um jovem de 20 e poucos anos, da família, e ele me perguntou assim, o que é carburador? Sabe o que é? Entendeu? É outra geração. Então, assim, ó, essa geração a qual eu pertenço, com muito orgulho, né? Certo? Que a melhor opção que a gente tem na vida é ficar velho. A outra é bem pior. Verdade. Então, ficar velho é um dom. É uma maravilha. Ficar velho com saúde, então, é uma benção. É uma dádiva, exato. Né? Então, é difícil você passar por tudo isso e você se manter no mundo dos negócios com as exigências de hoje. Exato. Hoje, tu vem assim, não, agora tu tem que ter a nota fiscal na maquininha, a última mudança do ano passado para cá. Tem uma enormidade de pequenos empresários que não tem noção de como que vai fazer Mas isso. tem pequenos empresários que ainda têm dificuldade de usar o WhatsApp. Tem um jovem lá que faz essas atividades. Sim. Então é um exercício. É um baita gente. desafio. Por isso que eu digo que de certa forma, é uma cobrança um pouco desumana deste ser humano. Tem que saber tudo. É difícil. Mauro, olhando para trás, assim, na tua trajetória, um momento decisivo na tua vida, assim, que exerceu um impacto importante. Olha, cara, assim, ó, eu tenho, acho que alguns momentos decisivos do lado positivo e do lado negativo, tá? Do lado positivo, uma das coisas que eu tomei 2 decisões difíceis, tá? E foram positivas, mas foram difíceis. Uma é quando eu decidi, estava com tudo montado em Pelotas, decidi aceitar um convite para trabalhar na área de planejamento em Santa Maria. Isso foi uma mudança radical, enorme. Eu me lembro que eu larguei um monte de coisa nesse sentido. Fui trabalhar lá com uma renda uns 25% menor do que eu tinha aqui e não tinha nem casa para morar. Era eu vou plantar esse negócio. E deu certo. Claro, aí tinha um porquê aí, né? O porquê. Era uma área que eu queria me aprofundar, me aprofundei. Comecei a fazer uma coisa que até então eu não tinha feito, que era ir de cidade em cidade, em associações empresariais e dentro da própria Caixa, fazer palestras sobre uma coisa que era inovadora no Brasil, em 1995, qualidade total. Uau. Legal. Certo? E aí isso me deu a oportunidade de fazer, inclusive, uma capacitação de ISO 9000, na época. Fui lá para
professor lá do país de Gales e ir lá para o Rio de Janeiro para fazer bela experiência. essa capacitação, mas não sabia, não tinha a mínima noção. Eu aceitei porque era um convite de uma pessoa muito querida, que era até muito difícil para mim também dizer não. Uhum. E eu aceitei. Aquilo foi uma decisão boa. Complexa, mas positiva. A outra decisão positiva foi quando eu cheguei em 2001 e fui lá na universidade pedir demissão. Sim. Eu tinha que tomar uma escolha. Eu fui apontado, fui fazer uma preparação para o que eu queria, e lá no sistema de psicologia da FGV apontaram algumas coisas em mim. Inclusive que eu estava muito cansado, muito isso, muito aquilo, e eu tinha que mudar. Uhum. Não tinha mais como continuar todo dia tocando e dando aula de noite, dando aula sábado de manhã e coisa e tal. Então Sim. eu tive que fazer essa outra escolha. Tive que abrir mão de alguma coisa em prol de outra coisa. E no fim tá tudo deu bem, certo, né? E deu certo. Claro. Mas são escolhas positivas, né? E do lado negativo, uma das coisas que para mim foi, ao mesmo tempo que me deu uma força que eu não sabia que eu tinha, né? Eu tive a infelicidade de perder minha mãe quando eu tinha 24 anos, foi muito difícil. Uhum. Puxa. Então, e naquela época... Tu tinha uma conexão forte com ela? Ah, muito. Eu sou o filho mais velho, né? O amorzinho da mamãe. Éramos 4. Então, né? quem tem filho sabe como Éramos que é, 4, já faz muitos anos que somos só 2, mas éramos 4. Uhum. E eu sou mais velho. E foi difícil até pelo fator surpresa. Foi uma coisa assim, desses acidentes que acontecem de um dia para outro. Uhum. Então, foi pesado, foi difícil. Eu estava bem no meio da faculdade, foi um conjunto. Só que isso aí me deu uma coisa que eu aprendi com isto, que apareceu um monte de força em mim que eu não sabia que eu tinha. Uhum. Apareceu. Para tudo. Para estudar, para criar meu filho que tinha 1 ano e 8 meses, um monte de coisas. Na verdade, então, apareceu foi um momento ruim, Fábio, uhum. mas que apareceu uma coisa claro. que parece que, como é que eu vou dizer assim, a sensação que, passado um tempo, comecei a perceber, porque na hora tu não pensa em nada, na hora tu fica chocado. Tá? Exato. Mas depois, assim, parece assim, olha, mas aquilo que também eu estava vendo, ficou mais fácil outras coisas. Na verdade, circunstâncias como essas acabam fazendo um reset na nossa vida, né? Quer dizer, é o momento de você rever um monte de coisas, né? E a gente está ali diante, né, de uma pessoa tão querida, ao mesmo tempo a gente começa a refletir sobre a nossa vida, né? O que a gente está fazendo de bom, o que precisa transformar, né? É um momento bastante significativo. E eu penso que na vida do empreendedor, as perdas também são e precisam ser considerados como aspectos de aprendizado, né? Eu aprendi uma frase, né, ouvi de alguém, e hoje eu também traduzo isso. Nessa trajetória empreendedora, a gente nunca perde, ou a gente aprende, ou a gente ganha, né? E acho que tem que ter esse sentido, e eu vejo isso muito em ti, Mauro, assim, né? Uma visão bastante positiva das coisas, e é a coisa mais magnífica nisso tudo, né? Porque é o quanto você e a gente deveria posicionar o nosso radar, né? É muito fácil a gente poder olhar para as coisas que não são tão boas, mas o quanto vale estar conectado com as coisas que são verdadeiramente boas e o quanto nos fazem agregarem na nossa vida, né? Existe uma coisa que no mundo executivo, né? Eu cheguei a oportunidade de ter as coisas foram crescendo, as responsabilidades aumentando, eu cheguei a oportunidade de ter o desafio de gerenciar mais de 1000 pessoas, isso é um grande legado. Imagina. Claro que você faz isso cercado de um monte de gente que te ajuda, óbvio. Mas é um processo de construção, né? A gente Ainda não assim, chega a lá. responsabilidade é sua. Mas é um processo também de aprendizado mútuo, né? Uhum. Mútuo. Você hoje, você ensina alguma coisa, mas daí no outro dia você aprende muitas coisas também. E o que eu aprendi com isso que para mim me salta os olhos, né? Uma dessas coisas que a gente falou aqui antes, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Uhum. Então a gente tem que estar preparado para tomar decisões, as boas e as não tão boas. O mundo dos negócios nos exige isso. O mundo dos negócios, de modo geral, ele nos exige isso. Tomar as decisões boas,
Aquela que todo mundo gosta, todo mundo fica legal. E aquelas não tão boas, mas necessárias. E aí voltamos de novo à palavrinha equilíbrio. Como encontrar essa questão? Aí a importância de você trabalhar em equipe. E quando eu falo em equipe, pode ser o seu colaborador de confiança, o seu vizinho, a sua esposa, o seu marido, o seu amigo, para você trocar. Desculpe, não estou conseguindo tirar do... Agora deu. Para você trocar ideias diante da situação para tomar a melhor decisão. As melhores e as que não são tão boas, mas são melhores para o objetivo proposto. E isso é um exercício que parece fácil, mas não é fácil. Porque dizer sim é a coisa mais fácil do mundo. Toda vez que o seu filho chega perto de você e pede uma bala, ele espera o sim. Mas a gente que conhece o mal que a bala pode fazer tem que ter coragem para dizer o não. E também saber dizer o não. Isso é a pergunta 2. Nós temos duas situações. A primeira coisa, muitos de nós não têm coragem de dizer não. E muitos de nós temos a coragem de dizer não, mas não sabemos como. Isso aí. Então, eu costumo dizer que... Código valioso. Eu costumo dizer com as pessoas que eu tenho oportunidade que dizer sim qualquer um sabe. Dizer não é uma arte. É verdade. Como você diz não para um cliente, ficou 6 meses estudando um processo para fazer um projeto para você dentro do banco e depois de 6 meses o processo dele não é aprovado? Como você fala para ele não sem ele querer te matar? Verdade. Essa é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Você entendeu? Qual é o argumento que você vai usar? Ele ficou 6 meses trabalhando naquilo, dedicado, lutando, e aquilo por algum motivo não saiu. Esse é o código, talvez, da noite de hoje, né? Do nosso... Como dizer não para ele, embasado tecnicamente? Como fazer com que essa pessoa entenda que o não é... eu não gostei do Fábio. Não é pessoal. Não é pessoal, exatamente. Isso. Como chegar nessa conclusão? Ou melhor, como dizer para ele, olha, o seu projeto, como você apresentou, ele não será viável. Mas, se você entender que é possível fazer estas e aquelas alterações, a gente pode reavaliá-lo. O que você acha? É isso. É isso aí. Mas numa... Você disse não disse? Sim. Como você apresentou, ele não é viável. Sim. Mas, se você achar que pode fazer estas ou aquelas adequações, o pessoal, que normalmente são os chamados analistas, pode reavaliá-lo de outra forma, sob outro ângulo, sob um outro prisma. Então, dizer sim é fácil, dizer não é uma arte. Numa linguagem mais próxima ainda do dia a dia do empreendedor, toda vez que a gente diz sim para o outro, a gente vai estar dizendo não para nós mesmos ou para aquilo que a gente tem em mãos. Então, isso também é uma questão de posicionamento. Porque muitas vezes as pessoas têm medo, têm dificuldade de dizer não. Mas quando elas dizem sim para o outro, elas estão dizendo não para si. Então, muitas vezes é não, nesse caso, dando um desconto que não poderia dar, fazendo uma coisa para o cliente que não poderia fazer. Então, quando ela diz sim para o cliente, ela está cortando na própria carne. E esse posicionamento é muito importante para que, principalmente, pequenos e médios negócios possam se estruturar, possam entregar aquilo que elas prometeram. Porque, às vezes, inclusive, a qualidade ela é comprometida porque tu prometeu algo que tu não podia. Estou te ouvindo e fico pensando, algumas chaves, algumas palavras que a gente vai usando na vida, para muita gente, às vezes, elas se tornam chavões, mas não são. Se a gente as colocá-las em prática direitinho, verdade, não são. Não posso fazer omelete sem quebrar ovo. Banal. Não é. Vamos entender o contexto disso, né? Olha o contexto disso. Às vezes, esse quebrar o ovo, você tem uma decisão de, às vezes, demitir uma pessoa que você não quer, que você gosta, e que você não tem muitas alternativas. É o 8 a 80. Então, às vezes, isso é uma coisa grave. Mas tem que fazer, mas não diz que é fácil. Isso, não, é verdade. Eu costumo dizer que um não, da forma mais elegante, e veja, dizer não, como tu falou, é uma arte, e eu creio muito nisso. Como que a gente pode vender um não?
Porque o não pelo não, ele é muito ruim para qualquer pessoa. Agora, o que tem por detrás do não, né? O quanto eu estou verdadeiramente interessado e conectado com a outra pessoa para que ela entenda que aquele não, muito embora dolorido a ela, tem algum sentido por detrás, né? Ou seja, o quanto de benefício há ou que ela poderá encontrar naquele não. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome agora, mas o protagonista ele tinha uma principal função. Ele era uma empresa contratada para fazer demissões voluntárias. Amor Sem Escalas. Amor Sem Escalas é o nome do filme. E ele tinha uma habilidade extrema de chamar as pessoas que tinham anos de casa e que eles iam passar por um processo de demissão voluntária, e o cara fazia exatamente isso. Quer dizer, eu tenho que demitir o cara e ele ainda tem que gostar daquela circunstância. E a habilidade que o cara tinha era exatamente mostrar o que ele normalmente não via por detrás, né, daquele não. São opções que a gente vai tendo na vida, né? E a gente vai tendo dificuldade de colocar isso em prática, né? Uhum. A outra expressão que para mim ela é muito relevante é que firmeza e serenidade caminham juntas. Uhum. Uau. Né? Então, se você precisa ser firme com alguém, se você precisa usar seus argumentos com alguém, jamais levante a voz. Uhum. Isso é um código poderoso. É verdade. Firmeza e serenidade caminham juntas. Uhum. Eu discordar de você, eu não concordar com você, não dá o direito de eu destratar você. Uhum. É verdade. Uhum. Ainda nesse contexto, eu gostaria que você nos contasse, se você pudesse voltar e fazer algo diferente na tua vida, o que você faria? Gente. Essa é uma pergunta difícil. Eu diria que algumas coisas na minha vida, não foram planejadas. Elas foram acontecendo. A mais recente, por exemplo, é a associação comercial. Uhum. Eu nunca pensei em sequer ser sócio da associação comercial. Quanto menos ser diretor, presidente, enfim. Nunca pensei nisso, entendeu? Mas as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre digo isso, onde eu vou eu falo isso, né? Meu amigo Jorge Almeida fez com que eu fosse para a associação comercial. Ele queria que eu fosse um tempo atrás, eu não fui possível, mas ele não desistiu. 8 anos depois ele fez eu ir de novo. Aí eu fui. Eu vou abrir um parênteses aqui. Em algum momento na tua trajetória enquanto empreendedor, é primordial que você busque um mentor, alguém que de alguma forma faça sentido para você, que é o que ele está dizendo. Talvez pelo mal, né, por você, mal não iria, mas ali tinha um espelho de alguém que trouxe uma inspiração. Isso eu penso também que ajuda muito na caminhada, né? Quer dizer, eu ter alguém para modelar, eu ter alguém para me espelhar, eu penso assim, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Não, eu acho normal tu ter aqueles exemplos, né? O problema de você ter exemplos, e eu tenho também, eu vou falar alguns que eu gosto, né? Mas assim, ó, o problema às vezes que as pessoas têm o exemplo da foto. Elas não conhecem o exemplo, elas conhecem as decisões que o exemplo tomou, porque foram publicados, porque saiu no jornal, ou porque tem um livro, coisa e Porque tal. ele quer mostrar essas, né? Exatamente. As reais. Como é que é o exemplo? Como é que é o exemplo? O meu exemplo, como é que ele é como pessoa? No dia a dia? Na vida real. Quais são as dores que ele sente? Quais são... essa decisão ele tomou, mas como é que ele se sentiu para tomar essa decisão? Exemplo, algumas decisões que eu tomei, eu levei 2 noites sem dormir. Isso, a pessoa que viu a decisão não sabe disso. Exato. Sabe disso quem convive comigo. Uhum. Então, isso são o risco dos exemplos, entendeu? Isso. Eu quero ser igual o Joãozinho. O Joãozinho fez isso. Perfeito, tá, mas tu conhece o Os Joãozinho? nuances, né? Tem uma Conhece? máxima que diz, né? Não dá pra comparar o palco dos outros com os bastidores da gente. Exatamente. Eu falo muito sobre isso. E hoje em dia a vida é instagramável, quer dizer, as pessoas se espelham no que está no Instagram e não tem a profundidade do que acontece na vida real. Né? Como hoje com a rede social, essas coisas que chegavam para nós
a cada 10 anos chegam hoje a cada 10 minutos. Verdade. Tá? Então você tem uma série de uma gama de informações de tudo que é lado. A metade você não precisava nem saber, não agrega nada para a sua vida. Isso. Certo? Uma boa parte sim, a outra parte não. E são decisões de cada um. A gente tem uma tendência a republicar aquilo que a gente concorda, sem nem pensar. Verdade. Entendeu? E nem verificar a fonte. Tudo Nada. A tendência é eu republicar aquilo que eu concordo. Pode ser até uma coisa criada por alguém que não existe, mas eu concordo e vou republicar aquilo para todos os meus pessoal, meus amigos. Né? E a gente não percebe, mas a gente se torna muitas vezes um chato com isso tudo. Não percebe. E se a gente olhar e parar para pensar, muitas pessoas dos grupos que a gente faz parte não comentam nada daquilo, mas também não republicam. Sim. Mas a gente não percebe e continua fazendo, porque aquilo tornou-se um hábito. A rede social aproximou as pessoas. Eu estou aqui com vocês, em Pelotas, eu posso estar publicando coisa para alguém que está nos Estados Unidos. Exatamente. Sim. Online, em segundos. Em tempo real, Tempo real. Isso quer dizer que a pessoa que está lá pode saber o que eu estou fazendo aqui agora. Mas ela pode receber uma informação que não tenha nada de verdade. Sim, sim. E tem uma coisa interessante que vai tirar muitos empreendedores do foco, que é a distração. Muita gente perde em produtividade, distraídos, olhando a vida dos outros, a grama do vizinho, e não está fazendo o feijão com arroz. Não tá fazendo o básico para ter o mínimo de resultado. Então, esse é um cuidado muito grande. A gente viu isso bem forte na pandemia. A dificuldade que algumas organizações apresentou para se readaptar é uma coisa incrível. Aí você vai dizer assim, mas Mauro, realmente foi um choque para todo mundo. Sim, para todo mundo. Um choque como jamais visto. Porque não era só um choque de perder o negócio, era um choque de perder a vida. Sim. A vida sua e do seu entorno. Pai, mães, avós, família, filhos, esposa. Opa, a coisa foi maior, inicialmente, do que você ter um problema no negócio. Tá? Sim. Só que, o que a gente percebeu? Tá? Algumas das coisas que foram aceleradas na pandemia, elas já estavam aí todo dia. Verdade. A gente tem os que já tinham visto e dado importância, tem os que tinham visto e achavam que ia chegar daqui 10, 15 anos, Verdade. 20 anos, e tem os que não viram. Exemplo clássico. Tem os que não queriam ver. Exemplo clássico. O iFood. Exatamente. O televendas. Qualquer uma. O e-commerce. E interessante de ser empreendedor é que quem se atenta, larga na frente. Então, são coisas que já estavam aí, já existia. Não com a intensidade que a pandemia agregou nisso. Sim. Mas já existia. E muitos pequenos negócios e médios negócios não estavam atentando para isso, estavam levando a sua vida num conceito mais tradicional de gestão. E foram atropelados. Sim. É isso aí. Tá, e ele estava falando sobre o teu início na associação comercial e tal. Como é que foi isso, assim? Associação comercial, né? Eu fui lá a convite do meu amigo Jorge Almeida e o homem da Panemil, né? E aí eu fui para a diretoria. A ideia era, naquele momento, 2016, pós-crise do governo Dilma, muita gente endividada, com dificuldade, ela tentar aproveitar a minha experiência do sistema financeiro para ajudar, dar uma dica, olha, vai por aqui, vai por ali, alguns associados que precisassem, coisa e tal. Então, eu comecei assim, a pedido dele, na verdade. Tá? Eu tinha constituído uma empresa de consultoria, atendia algumas pequenas empresas e... Que ela existe ainda e tu atende pessoas, isso? Continua existindo, trabalhando. Trabalho até para a CP hoje, tá? Com muita honra. E, aliás, passei a tarde inteira hoje fazendo planejamento da CP de março para frente, com a equipe lá, ajustando alguns detalhes já para os próximos eventos e coisa e tal. E nesse sentido. E aí o que aconteceu? Passado aquela diretoria, começou a se discutir o futuro da CP. A CP é de 2016,
Daqui 7 anos vai estar fazendo 150 anos, daqui 6 anos, 150 anos. Como é que a gente vai... Como é que a gente pensa isso que não pensa isso? Aí surgiu toda aquela ideia de promover mudança estatutária. O Jorge, como presidente, bancou essa questão de levar à frente. Eu, como diretor, e outros colegas buscamos a ideia de buscar informação. Juntando essas duas partes, se fez uma reforma que se deu os devidos ênfases. E aí, essas reuniões foram em 16, o estudo da reforma foi em 17, a aprovação em março de 18. E acabou que nessa confusão, nessa reestruturação toda, né, que de certa forma é uma confusão. Né? Muitas ideias, muitas cabeças. Sim, um grupo grande, heterogêneo. Desconstruir para voltar a construir. Quem não se permite fazer isso se mantém. É um grupo heterogêneo, né, um grupo grande de empresários, empreendedores e empreendedoras, né, para a gente pensar nisso. Acabou que veio todo o convite para ver se eu queria ser presidente, acabei aceitando o convite. E aí montamos um trabalho em conjunto e eu acabei ele sendo eleito em março de 18 presidente da entidade. Além de eu não estava tão preparado para ser presidente, até então eu nunca tinha participado de uma entidade, eu era aprendiz, né? Eu nem imaginava que 2 anos depois ia ter uma pandemia. Imagina isso. Tá? E a pandemia foi em março de 20, no mês que eu estaria saindo. Aí eu fui, como é que se diz, reconduzido ao cargo virtualmente por mais 2 anos. Toma que te mandaram, como dizem, né? Assim, toma, já que tu tá aí... Mas foi um grande Ou seja, naquela época ninguém queria assumir o pepino, né? Num bom sentido. Né? Sim, era um momento difícil mesmo para todo mundo. E como eu já estava ali 2 anos, estava fechando os 2 anos, era março de 20. Sim. Né? Então, fiquei mais 2 anos, até o 22, e o que aconteceu é que coube a gente que estava ali, eu, somente os colegas de diretoria, os 4 vice-presidentes, os demais colegas de diretoria. Bom, e agora como é que a gente faz? A gente está numa entidade com 145 anos, analógica, sim, né? Sem tecnologia de ponta, e a gente não pode reunir com o associado, tem que usar máscara. Como é que a gente fala com esse pessoal? Aí, normalmente, chegam os parceiros, né? Equipe, né? A equipe. Eu me lembro que eu estava um dia lá, pedi uma reunião com os colegas, posso até falar o nome aqui com o maior orgulho, o André Coelho, a Rosane Ribeiro, do Tecnosul, que é também diretor da CP, o André é diretor, a nossa empresa de marketing, que é a Larissa, da Agência Bravo, que é espetacular, a nossa gerente, Eliette, sentamos de noite lá, o vice-presidente Roger, que é o dono da Terra Informática também, digo, olha, nós temos um problema, temos que fazer alguma coisa. Como é que a gente vai falar com o associado sem poder falar com ele? Não pode reunir com ele, não pode aquilo. Então, olhava aqueles decretos todos, a gente ficava limitado aos decretos. O que fazer? Ou o que não fazer? E o pessoal correu atrás. Eu sou eternamente grato. Aí, um mês depois, fizemos um primeiro teste, aí já era quase final de abril. Isso era março, quando fechou tudo, bandeira preta, máscara no rosto. A dificuldade que você falou, você viu que você falou aí nas suas lives. Nós fomos atrás, aprendemos juntos. Os primeiros, eu te confesso assim, que olhando os primeiros 2 que a gente fez assim, ó, lives. Foi bem ruinzinho. Foi o que eu falei, que certo. A gente vai tendo que arrumar no caminho. Porque a gente não tinha, claro, fomos indo, e graças a Deus fomos evoluindo e saímos fortalecidos. Que legal. Nós saímos fortalecidos. E os nossos eixos de trabalho, que continuam até hoje, mesmo na pandemia, se fortaleceram. As mulheres empreendedoras, os jovens, a inovação. A inovação foi o que mais ganhou, porque ela foi mais do que... Ela era uma prioridade, agora era necessidade. Sim. É isso aí. Sem ela, a gente não conseguia fazer nada. Então, essas cabeças que eu falei aqui, eu sou eternamente grato. Na hora da confusão, na hora da dificuldade, você sentar numa mesa, mesmo de máscara, a cabeça continua pensando. Hoje, já tendo vivido toda essa experiência diante de uma entidade tão forte como a CP, o que tu poderia dizer para um empreendedor que ainda não está conectado a uma entidade de classe?
Gente, eu vou dizer para vocês assim, uma coisa que eu aprendi nesses 8 anos que eu não tinha. Eu acho que o empreendedor, de qualquer tamanho, MEI, o microempreendedor individual, o microempresário, o pequeno empresário, né? Se ele não está numa entidade de classe, ele está abrindo mão de uma oportunidade ímpar. Porque está sozinho. Eu vou dar um exemplo para você. Verdade. Aqui na Vocês já notaram que as médias e grandes empresas todas estão em entidade? Sim. E eles fazem, inclusive, parcerias entre elas. Exatamente. Por quê? Esse dia eu estava falando, por exemplo, com um dono de supermercado, que é nosso associado, empresário de Pelotas, de Rio Grande, de Jaguarão, de Bagé, todos são sócios da Gás em Porto Alegre. Por quê? Porque você abrir mão da sua classe e ser um empreendedor independente, individual, certo? Você está abrindo mão das oportunidades todas. A primeira delas, network. Exato. E informação, né? Eu digo isso, né? Sim. Quer dizer, ali tem network e tem informação Tem da informação fonte, né? da fonte. A segunda delas, mais importante, conhecer o que os outros estão fazendo num patamar maior. Exemplo, Verdade. a rede de varejo de São Paulo, com certeza, está mais adiantada que a rede de varejo de Pelotas. Sim. Se eu tiver numa entidade, eu tenho chance de estar acompanhando isso mais de perto. Exato. Se eu não tiver, eu estou perdendo essa oportunidade. Estou abrindo mão dessa oportunidade. Às vezes por desconhecer a oportunidade. Às vezes por não entender, não ter essa oportunidade. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das frases as frases que sempre me surpreendem é quando eu vou, às vezes, convidar alguém para ser sócio da CP, uma coisa parecida, e aí alguém fala assim, o que eu ganho com isso? E eu falo, tu está deixando de ganhar e não... querido, Exatamente. Está deixando de ganhar e não participar disso. Mesmo que seja, eu não tenho tempo, eu só vou um almoço lá de vez em quando. Pronto. Lá tu vai encontrar gente com as mesmas dores tuas, com os mesmos problemas e outras soluções. Dentro de um evento que inclusive a gente realiza lá dentro da Associação Comercial, que chama Conexões Fortes Potencializam Resultados, a gente fala muito sobre que o empreendedor ele precisa estar em ambientes propícios ao networking. E aí a gente parar para pensar aqui em Pelotas, bom, a gente tem, né, uma entidade forte que é a Associação Comercial, ao mesmo tempo o CDL também é muito forte. Eu digo, você tem que estar conectado com pessoas que vão facilitar a tua jornada. É bem o que o Mauro falou, às vezes a pessoa está sozinha ali, o empreendedor está sozinho, querendo encontrar as respostas sozinho. Às vezes você vai num almoço e é tão rico, né? Você tem lá alguém que já venceu na vida, né? E lá na Associação Comercial é tão magnífico que a cada almoço mensal sempre vai ter alguém que vai trazer insights maravilhosos, né? Então, só isso já é riquíssimo, né, Mauro? Porque se a gente olhar, eu tinha um amigo na Caixa que costumava usar uma frase para mim. Ele dizia para mim assim, Mauro, os problemas são os mesmos. Só muda o endereço. Só muda os dígitos. Sim, também. É verdade. Ele usava isso. Assim, porque o pequeno tem um problema desse tamanho, porque ele é pequeno. Mas o cara que é grande, ele também tem um problema. Só que é desse tamanho, porque ele é grande. Mas é o mesmo problema. Sim. Quer dizer que, então, a gente precisa, de novo, como eu digo, não pedir um problema pequeno. A gente tem que pedir habilidades melhores. Mais força, mais coragem, mais conhecimento para aumentar os dígitos. A gente tem um exemplo nosso que hoje eu posso contar com muito orgulho. Nós começamos o grupo de mulheres empreendedoras com um pouco mais de meia dúzia. A gente não tinha primeiro a cultura de se reunir para discutir alguma coisa. Sim. Nem finanças, nem e-commerce, nem vendas, nem administração, nem pessoas, nem qualquer outra situação. A gente não tinha essa cultura. A mesma coisa, começamos o grupo de inovação da mesma forma. A gente chegou o ano passado no 2º Tech Business e no 4º Congresso de Mulheres Empreendedoras. Sicredi lotado e eu estava lá. Pois é. E o que mais me chamou a atenção, nos 2 casos, a gente teve que cancelar as inscrições porque não tinha mais como poder alocar as pessoas. No Sicredi cabem 400 pessoas. Então eu não posso vender um ingresso para ti e tu ficar de pé na rua esperando.
Então, é uma responsabilidade. No Tech Business aconteceu a mesma coisa. Nós montamos um evento para 150 pessoas. Quando chegou em 250, a gente falou assim, vamos parar, tira do ar o Simpla, não tem mais como vender, a gente não vai ter... os palestrantes tudo a gente tem, mas a gente não vai ter nem caneta para entregar mais. Todo o conjunto do material preparado para aquelas pessoas que se prepararam para... Fazer evento sabe disso. Ué, mas por que essas pessoas começaram a ir se elas não iam antes? Eu tenho uma visão sobre isso. A primeira é, não havia esse tipo de oportunidade. Alguém tem que meter a cara e fazer. A CP criou isso. Vou usar os termos aqui. Vou dar aos bois. A Teia Bender, na questão das mulheres, como diretora, e o André como diretor de inovação. Tá? Sozinhos? Não, tem um monte de gente trabalhando nisso, mas alguém puxou a frente. Levanta a bandeira. Alguém abriu a porteira e disse, olha, essa porteira está fechada, tem que abrir. Vamos abrir. Só quando abriu, tu pensa que vai passar 10, pode passar 30 ou 40, você tem que administrar. Então, esses ganhos que são dois fatos muito positivos que eu vejo com muito orgulho, tá? Que a gente não tinha na cidade nenhum tipo de incentivo direcionado, que eu digo. Tu tem curso de empreendedorismo? Tem curso de inovação? Claro que tem. Mas a gente, este ano, por exemplo, a gente vai fazer isso, se Deus quiser, vai ser o melhor. E os próximos serão ainda melhores, é isso? Por quê? Porque a gente quer qualificar mais. Tá? Nós temos passamos a tarde inteira hoje discutindo justamente isso. Né? Como que a gente otimiza o que a gente fez? E como que a gente corrige aquilo que acha que tem que ser corrigido. Então a gente levantou pontos de correção dos 2 eventos do ano passado. Tem muitos eventos, mas esses 2 são os masters, né? Setorialmente falando. E aí a gente fala, temos que corrigir isso, temos que corrigir aquilo. Mas como que a gente potencializa isso? Como que a gente faz com que mais mulheres queiram ir no Congresso das Mulheres, mais mulheres queiram ir na tecnologia, e esse é um desafio enorme, porque ainda existe um certo preconceito que tecnologia é para homem. Existe. Eu há pouquinho assisti a entrevista da Maria Luísa Trajano, ela dizendo, elas têm um trabalho com startup, que menos de 3% das startups do Brasil foram fundadas por mulheres. Pô, não pode. Se nós temos 53% de eleitoras mulheres, não podemos só ter 3% na inovação. Tu sabe que eu vou começar a falar sobre isso no meu Instagram, sobre o desafio das mulheres empreendedoras. Sim. Eu quero poder ajudar outras mulheres, porque, enfim, eu tenho 12 anos de conhecimento, Sim. de treinamento, de empreendedorismo, e eu tenho sentido essa necessidade, porque é bem isso, um homem decide fazer uma coisa, ele precisa de uma oportunidade e ele precisa de vontade, vai lá e faz. A mulher tem alguns entraves, se tiver filho, muito mais. É uma bênção ter filhos, é o projeto de Deus para nossa vida, mas tu tem que encontrar um lugar adequado, tu precisa de alguém de confiança, tu precisa ter um horário para buscar e para levar essa criança, então tu precisa de um período para poder desenvolver essa atividade que tu se propôs, e aí depois tem toda a atividade da casa para fazer. Então, a demanda é diferente. Então, exige das mulheres que elas criem melhores habilidades. Eu sempre digo, a gente não tem que se assustar com o trabalho, tem que melhorar as habilidades. E precisa de um meio de apoio e encorajamento para essas mulheres empreenderem, porque, cara, o homem é muito bom em muitas coisas e as mulheres são muito boas em outras. É verdade. E por isso que a gente trabalha em casal, para se complementar nesse ponto. E essa também é uma provocação, que as parcerias aconteçam usando cada um a sua habilidade, cada um o seu tempo, a sua sensibilidade, assim por diante. Tu quer fazer a última pergunta? O papo está muito bom, logicamente nós somos de muito conversar, mas na verdade, é uma pergunta surpresa, mas a realidade é, se tu pudesse resumir assim, um código poderoso ou assim, um código secreto que talvez pudesse ficar de mensagem para quem já empreende ou para quem ainda quer empreender, enfim, o que tu poderia deixar de mensagem, Mauro, olhando para a tua trajetória enquanto homem de negócio e hoje também diante de uma entidade de classe? Olha, eu acho que uma das coisas que eu converso
com alguns empresários seguidamente, né? A primeira coisa, para quem já tem um negócio, tá? Entende o teu negócio. Isso não quer dizer entender a tua tarefa. Eu vou falar assim, tentar usar 2 exemplos simples, bem simples. Eu há poucos dias conversava com um proprietário de uma oficina mecânica, vários colaboradores. E o negócio dele é consertar carro, certo? Bem, É uma oficina? oficina, perfeito, tá? Quando eu pergunto, como é que é o teu negócio? Não, meu negócio eu faço isso, isso, aquilo. Não, tá, isso é o que tu faz. Isso é a tua tarefa. O teu negócio. Qual é o perfil do carro que tu conserta? Esse carro vai existir daqui a 5 anos? É isso aí, visão, né? Teu negócio. Claro que o que tu faz é uma parte do negócio. Mas esse negócio eu não sei se ele vai existir daqui a 5 anos. Se todos os carros que eu conserto... Vou dar um exemplo clássico, assim, da nossa vida pessoal. Quando a gente era criança, a gente tinha em qualquer cidade do interior. Dobrava a esquina, tinha um sapateiro. É verdade. O que aconteceu com o negócio do sapateiro? Extinção. O que aconteceu com o negócio do alfaiate? Hoje em dia só os top Mas que ficaram. o que matou o negócio do alfaiate e o negócio do sapateiro? O convencional. Visão. Não o alfaiate que costura para o presidente da República. Não, não é isso. Falando do convencional. A indústria de Globalização. massa. A indústria passou a entregar o seguinte: eu, para consertar esse sapato, eu gasto R$70. Eu com 100 compro um novo. Isso. Por que eu vou consertar o velho? Verdade. Isso vale para air fry, geladeira, um fogão. Aparelho celular. Gente, nos anos 70, quem tinha uma televisão era rico. Hoje todo mundo tem, graças a Deus. Só que eu não conserto mais. Raras exceções. Então, onde vai o teu negócio? Então, a primeira questão que eu sempre pergunto é entender o teu negócio. Primeira coisa. Tá? Não o que tu faz, o negócio como um todo. O que eu faço é uma parte do negócio. É o conceito do negócio. Exatamente. Né? Certo? A primeira coisa que eu acho que é um bate-papo que eu sempre tenho. E nessas conversas vai aparecendo um monte de coisa que essa pessoa não tem clareza. Não tem clareza, ela sabe que tem, que não tem. Né? Aquela velha pergunta assim, que é chavão, mas como é que tu imagina o teu negócio daqui 5 ou 10 anos? Você sabe que boa parte das pessoas que a gente fala isso responde assim: nunca ninguém me pergunta isso. Isso acontece muito com a gente também, com empresários assim. São pessoas que eu respeito, pessoas que eu admiro, trabalhadores. Não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de visão de negócio. São coisas distintas. Entendeu? Então, a primeira coisa. A segunda coisa, certo? Esteja preparado para o momento difícil. Nunca gaste tudo que tu ganha, porque a maré está boa. Os ciclos econômicos, aí eu vou puxar um pouquinho para a economia. Eu sei, eu vou abrir aqui, mas hoje eu penso que a maior dor do empresário está muito voltada à gestão de números mesmo, né? É ter essa consciência, né? Estou falando assim. Os ciclos econômicos, quando eu comecei a estudar economia nos anos 80, eles variavam de 10 a 12 anos, na economia do país. Com a nova tecnologia, com as redes sociais, com a velocidade das informações, esses ciclos estão caindo para 5, 7 anos. Tá? Então, olha, eu não posso viver, do ponto de vista espiritual, somos orientados a viver cada dia como se fosse o último. Mas no mundo dos negócios, não. Verdade. Tá? Então, primeira coisa, entenda o seu negócio. Bom, eu tinha um professor, amigo, que ele usava uma brincadeira japonesa, que ele dizia para a gente assim, ele dava aula na FGV, e ele dizia assim:
Você já respondeu só as 3 perguntas? Carioca falando chiado. Onkotô, onkovô e como vou. Uhum. Você fala japonês? Dizer assim. Em bom português é onde que eu estou, para onde eu vou e como eu vou. Uhum. Essas 3 perguntas, ele brincava em japonês. Quer falar japonês? Onkotô, onkovô, como eu vou. Eu nunca mais esqueci, nem dele, nem das palavrinhas. Simplicidade. Simplicidade. Ele dizia assim, não adianta saber tudo. Não, é simples. É o teu negócio. Por que esse negócio é teu? Porque um dia você escolheu fazê-lo, investir nele, comprá-lo, adquiri-lo, empreender nele. Então é o teu negócio, entenda-o. Responda as suas 3 perguntinhas, certo? Esteja preparado por um momento de infortúnio, é o termo que ele usava, eu usei difícil. Terá infortúnio na frente. É mais ou menos como você achar que nunca vai ficar doente. Vai. Natural. O negócio também. Você está preparado? Uau. Belíssimo. E entra, mais uma vez, é uma visão de planejar, de considerar essas possibilidades e, ao mesmo tempo, tem uma velha frase que diz assim, esteja preparado para aceitar o pior. E, dependendo da ótica que a gente olha, alguém poderia dizer assim, não, mas você está sendo pessimista? Não. Não é aceitar o pior, é estar preparado para, se porventura o pior acontecer. O brasileiro tem essa cultura. Bom, vamos ver o que vai dar, depois a gente vê o que faz. E a sacada é essa, estar preparado para esses momentos. Ou seja, a gente considera que há uma probabilidade e que se ela vier, eu já estou pronto para lidar com ela. Não sei se faz sentido, é isso que você está querendo dizer. Exatamente isso. O que você... Eu tenho um momento bom. Minhas vendas cresceram, meu negócio teve 2 anos maravilhosos, coisa e tal. 3 anos, beleza? Vamos guardar algo. Não vamos torrar tudo. Porque pode ser que daqui a 3 anos o momento não seja tão bom assim. Vamos dar um exemplo bem recente na nossa economia como um todo. Setor saúde. O setor saúde, de um modo geral, há exceções, tá? Mas de um modo geral, a melhor coisa que aconteceu nos últimos 50 anos foi a pandemia. No Brasil e no mundo. Então, se você teve a necessidade de fabricar componente para hospitalar, vacina, então, as ações mundiais que mais cresceram entre 20 e 22 foi onde? Pfizer, todos os grandes produtores de quê? Vacina. Beleza? Mas não vai ter uma pandemia o ano que vem. Ou daqui 2 anos. Então, esses ciclos econômicos, eles existem setorialmente. É como você querer plantar todos os anos e nunca vai dar seca. Não, um ano vai dar seca. Você, mas esse ano eu tomei um crédito apoiado, para lá. Perfeito. Mas se eu não guardar nada quando a vaca estiver gorda, quando a vaca estiver magra, vai faltar. E eu vou ter que ir lá tomar de novo. E vou ter que me endividar. E aí entra em risco. Tá. Me endividar um pouco, investir, faz parte. Mas quando eu corro um risco além do que eu corro normalmente, eu passo a botar o meu negócio em risco. Sim. Entendeu? Então, eu vou dizer assim, uma coisa que sempre me chama a atenção é isso. Entenda o seu negócio. Maravilhoso. Saiba, essa palavrinha bonitinha aquela. Onde eu tô. Onkovô, como eu vou. Aprendi o japonês. É uma alta para a gente deixar esse código poderoso para as pessoas. Exatamente. Como que eu vou, certo? E prepare-se. Guarde, reserve algo para algum momento difícil na frente. Mas Mauro, eu reservei algo, o momento não veio, eu vou reinvestir e aumentar o negócio. Maravilha. Mas se vier, você está preparado. Claro. Verdade. Entendeu? Dica de economista, gente. Tem que guardar. Faz parte, gente. É isso aí. Faz parte. Mas que legal. Que alegria esse momento para nós. Certamente quem vai ouvir depois vai aproveitar muito. Eu, com certeza, já aproveitei.
fiquei aqui refletindo e é uma oportunidade, é uma aula. Estar contigo sempre é uma aula, que é alegria para nós. Eu, desde os nossos papos mais próximos, assim, Mauro, tenho aprendido contigo e é sempre uma aula também estar com o Mauro. E não estou puxando o saco porque não faz sentido para mim isso, né? Nem para mim. Mas o aspecto da simplicidade e eu creio que é muito isso, assim, talvez um código poderoso na nossa trajetória, tanto para mim, para qualquer um que está ouvindo, é também compreender que para que você possa avançar enquanto empreendedor, seja simples e seja você mesmo, né? Não queira ser quem você não é, falar o que você não está habituado a falar, seja simples e natural. E eu penso que, olhe para a trajetória do Mauro, é muito isso, assim, né? Apesar do tamanho da responsabilidade, ele cometeu um erro aqui. Ele disse que ele esteve à frente de 1.000 pessoas e foi o momento de maior desafio. Enquanto presidente da associação comercial, e talvez hoje como diretor executivo, ele está à frente de muito mais do que 1.000 pessoas, Mauro. Talvez eu tenha feito essa conta, querido. Mas se assume uma grande responsabilidade. E eu sempre digo que para criticar está cheio de gente, mas para se levantar e dar a cara a tapa, são poucos os corajosos que fazem isso. E mais do que isso apesar de todas as críticas muitas vezes que a gente recebe, ainda assim manter-se de cabeça erguida, entendendo que quando a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, muitas vezes a gente vai ter que quebrar a casca do ovo para fazer o omelete. Eita, agora. Então, Mauro, muito obrigado pela tua estada aqui. Certamente inaugura o nosso podcast com chave de ouro. Grande estilo. E daqui para frente eu tenho certeza que outras pessoas assim tão impactantes como você possam estar aqui para que a gente possa estender muito conhecimento e conteúdo para quem de fato quer avançar e evoluir. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu fiquei realmente honrado e surpreso, né? E eu gostaria de deixar apenas além do agradecimento, além da satisfação, além da alegria, além de fazer a gente pensar um pouco no que a gente é como ser humano, né? É importante a gente pensar como pessoa, seja como empreendedor, seja como empregado, seja como pai, como mãe. Nós vivemos num mundo que com certeza não é o Eldorado. Uhum. Com certeza é um mundo cheio de injustiças, cheio de questões que nós todos passaremos aqui dias e dias falando e tentando encontrar caminhos e soluções para elas. Mas cada um de nós tem uma oportunidade, talvez uma dádiva, talvez um presente. É pelo menos melhorar a qualidade do nosso pequeno pedaço de do mundo. meio, exato. No meio que a gente vive, a gente pode fazer algo melhor do que apenas criticar, xingar e achar que os outros todos são responsáveis pelo que nos acontece. Eu acredito que boa parte do que nos acontece são construções nossas mesmos ao longo da caminhada. Isso aí. Então, se o mundo não é o Eldorado, nós podemos fazer um pequeno Eldorado no nosso pedaço de mundo. Que legal, muito legal. Muito significativo. E eu penso que é isso mesmo, saber que nós não viemos aqui por acaso, não é uma passagem como turista, cada um de nós carrega uma missão e cabe a cada um de nós, na jornada, esclarecer, desvendar essa missão, mas acima de qualquer coisa compreender que se você se propõe a fazer algo, não faça só para atender as necessidades do seu umbigo, mas que você possa olhar além. E eu tenho absoluta convicção, Mauro, que o maior pagamento que a gente tem é o legado que a gente deixa na memória das pessoas, o que a gente semeia de valor e que vai ecoar para as próximas gerações, né? Eu sempre digo que o bem material em si, em algum momento ele vai perecer, mas no campo do legado, das ideias, né, do ensinamento, imagina tua trajetória como professor, o quanto ficou de legado na vida das pessoas. Eu penso que isso é o que a gente deixa de maior valor nessa pequena passagem chamada vida.